Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a liturgia de segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, no dia 29 de junho. A primeira leitura é tirada do profeta Amós, e o profeta Amós, num breve trecho que é lido, coloca primeiro as falhas do povo que abandonou a lei de Deus, que não vive mais da misericórdia e da compaixão, que não trata bem os próprios irmãos, que mesmo no Antigo Testamento isto era a grande ordem de Deus. E tanto é verdade que Amós fala assim: vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos, pisam na poeira a cabeçal dos pobres. E depois fala assim: e impedem o progresso dos humildes. Em suma, o Senhor de diversos males que acontecem naquela cidade, na convivência, na sociedade, e tudo isto depende do fato de que o povo, a começar dos maiorais, das chefias, das lideranças, não dão mais atenção à lei de Deus, aos 10 mandamentos, e pensam somente ao próprio interesse. E depois Amós recorda os benefícios que Deus já fez para aquele povo e que, portanto, se comporta como ingrato, desmemorado, que não guarda na memória aqueles fatos, aqueles acontecimentos de libertação. Eu tinha aniquilado os povos para eles poderem ocupar a terra prometida. Eu vos fiz sair da terra do Egito, fala Deus. Eu vos guiei pelo deserto durante 40 anos. Como dizer, vocês não têm memória de tantos benefícios e acabam vivendo como se eu fosse nada, como se eu não tivesse valor nenhum. O Evangelho tem uma palavra de Jesus, a qual às vezes damos pouca importância, mas que é muito bonita e muito significativa. Então, naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. A outra margem, muitas vezes, tem esta expressão: tem que passar para outra margem. No outro lado, não fiquemos do lado de cá, do lado do interesse mesquinho, do egoísmo, daquilo que me interessa, daquela que é a minha vantagem, daquilo que é o meu benefício, daquilo que é o meu ganho, daquilo que eu posso me dar bem. Não, vamos na outra margem, onde temos a presença de Deus e o olhar dele sobre todas as coisas. E depois tem um jovem que se aproxima dele e fala: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É claro que, quem sabe quantas vezes Jesus deve ter ficado junto com os seus apóstolos, dormindo ao relento, ao ar livre, porque não tinha um lugar apropriado, ou então lugar, quem sabe, próximo dos animais, em alguma área coberta, onde estavam guardadas, quem sabe, a comida dos animais, ou alguns dos animais, porque era um grupo grandinho e não era fácil também ter uma casa, já que eles eram como que nós diríamos hoje andarilhos, indo de povoado em povoado. E então as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E com isto o que Jesus está querendo dizer? Que para segui-lo é necessário não somente admirar-se pelas palavras de sabedoria que ele diz, não somente ficar maravilhado com as obras que ele realiza, com verdadeiros milagres, mas é necessário ter a disponibilidade de viver naquela simplicidade como ele, sem rejeitar a dureza, o sofrimento, vamos dizer a palavra certa, a cruz, porque essa que é a porta estreita para poder ter acesso à vitória, à vida da ressurreição. E depois tem um outro dos discípulos que disse a Jesus: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus lhe respondeu: segue-me.
e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês sabem que desde os tempos mais antigos, o dever para um filho de sepultar o próprio pai era considerado um dever sagrado, uma coisa que não se pode deixar para trás, porque corresponde em primeiro lugar, a um dos mandamentos de Deus: honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai, pelo menos no momento em que ele morre, dar-lhe sepultura. Mas Jesus lhe dá uma resposta através da qual ele pretende nos ensinar que é de tal maneira importante seguir Jesus que não tem nada que não possa impedir, nem a coisa mais sagrada como sepultar o próprio pai. É claro que Jesus não está querendo desprezar o pai e contrariar o mandamento que nos pede de honrar o pai e a mãe, mas certamente ele está querendo dizer como é importante segui-lo, e segui-lo de perto, e segui-lo passo a passo, como nós procuramos fazer, de tal maneira que, ouvindo sua palavra, participando da comunidade, pedindo perdão dos nossos pecados no sacramento da penitência, recebendo a Santa Eucaristia, nós possamos aprender passo a passo a viver como Jesus, a ter no nosso coração sentimentos de misericórdia como Jesus tem, de ter na nossa inteligência atitudes de sabedoria como o Senhor Jesus tem, para que possamos construir ao nosso redor, na família em primeiro lugar, mas também na comunidade, no lugar de trabalho, na escola, no hospital, em todo canto por onde andamos, um ambiente de serenidade, de paz, de cooperação, de solidariedade, de participação um da vida do outro, porque fora disso, meu caríssimo amigo, minha querida irmã, a vida se torna pesada e dura e difícil de aguentar. Por isso, sejamos nós discípulos do Senhor Jesus conforme as exigências que Ele vai esclarecendo. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.